Elias, o coveiro, movia-se entre as lápides com a familiaridade de quem conhece cada palmo daquele chão sagrado. Para ele, o cemitério não era um lugar de mistérios ou assombrações, mas um escritório a céu aberto, onde a terra era sua mesa e as pás suas ferramentas. A solidão era sua companheira constante, e o ceticismo seu escudo contra a melancolia inerente ao ofício. Há anos, ele enterrava os mortos, observando o ciclo implacável da vida e da finitude, sem nunca ter presenciado algo que desafiasse sua lógica prática. Naquela manhã em particular, o sol pálido de inverno mal conseguia furar a neblina rasteira que abraçava as sepulturas. Era dia de um novo enterro, mais um entre tantos. A falecida, uma jovem chamada Laura, havia partido de forma inesperada, e os poucos detalhes que chegavam aos ouvidos de Elias eram vagos, sussurrados em tons de lamento e incompreensão. Enquanto o caixão descia lentamente à terra úmida, Elias notou um brilho discreto. Sem pensar muito, seus dedos calosos tatearam a madeira polida, encontrando um medalhão antigo, preso de alguma forma à lateral interna do caixão. Era uma peça de metal escuro, adornada com um entalhe envelhecido, mas Elias, imerso na rotina, apenas o removeu e o guardou no bolso do macacão, um pequeno objeto esquecido em meio a um adeus final. À medida que o dia avançava e os últimos enlutados se retiravam, o cemitério mergulhava em seu silêncio habitual. Elias permanecia, organizando as ferramentas, preparando o local para o próximo dia. Foi então que os primeiros sinais de estranheza começaram a se manifestar. Um farfalhar de folhas, mais alto do que o vento justificaria, parecia ecoar de trás de um mausoléu. Elias parou, a pá suspensa no ar, e olhou ao redor. Nada. Apenas as sombras alongadas das árvores esguias e as estátuas silenciosas. Um calafrio percorreu sua espinha, mas ele o atribuiu ao frio da manhã. Pouco depois, enquanto se abaixava para recolher um par de luvas, uma sombra rápida cruzou sua visão periférica. Era esguia, quase etérea, e desapareceu tão rápido quanto surgiu. Elias girou, o coração batendo um pouco mais forte, mas o cemitério estava vazio, desoladoramente vazio. Cansaço, murmurou para si mesmo, esfregando os olhos. A idade está chegando. Ele continuou seu trabalho, tentando ignorar a sensação crescente de que não estava sozinho. No entanto, a inquietação persistia. Seus olhos foram atraídos para o bolso de seu macacão. Uma luz tênue, quase imperceptível, pulsava de dentro. Elias puxou o medalhão. Em suas mãos, a peça de metal escuro agora irradiava um brilho fraco, mas constante, como uma brasa adormecida que acabara de ser atiçada. Uma energia sutil, quase elétrica, parecia vibrar em seus dedos. Aquele não era um brilho comum, e o ceticismo de Elias começou a vacilar diante da evidência em suas mãos. O ar ao seu redor tornou-se subitamente mais frio, um frio que não vinha do vento ou da neblina, mas de uma fonte invisível e opressora. Seus instintos, há muito adormecidos pela rotina, começaram a gritar. Elias ergueu os olhos, varrendo o cemitério, e a sensação gélida se intensificou, criando arrepios na nuca. Ele sentiu uma presença, distinta e pesada, observando-o. Não era a presença dos mortos que ele habitualmente sentia, mas algo mais. Ativo. Algo que estava ali, naquele momento, e que o observava com uma intensidade que o fez prender a respiração. Ele estava sozinho no cemitério, mas não estava desacompanhado. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Elias, ainda envolto pela aura gélida que parecia emanar do cemitério, guardou o medalhão no bolso, sentindo-o queimar levemente contra a pele.
Aquele brilho fraco e pulsante, tão diferente de qualquer coisa que já vira, desestabilizava seu ceticismo arraigado. Apesar da inquietação, uma curiosidade quase irresistível o impulsionou a levar o objeto para casa. Na solidão de seu pequeno apartamento, o medalhão jazia sobre a mesa de cabeceira, uma pequena peça de metal que, de alguma forma, parecia ter quebrado a rotina monótona de sua existência. Naquela noite, o sono de Elias foi fragmentado e perturbador. Visões distorcidas assaltaram sua mente, imagens embaçadas de uma mulher, sempre de costas, em desespero silencioso. Ele via seus ombros tremerem, ouvia soluços abafados que pareciam vir de um abismo. Acordava ofegante, o coração batendo descompassadamente, o suor frio escorrendo pela testa. Tais sonhos eram incomuns para ele, que sempre dormira o sono dos justos, sem pesadelos ou fantasmas do passado. O medalhão, por sua vez, parecia vibrar suavemente na escuridão do quarto, como um coração recém-despertado. A figura de Sofia, sua ex-esposa, começou a assombrar seus pensamentos mais do que o habitual. O casamento deles havia terminado anos antes, consumido pela distância emocional que o trabalho de Elias no cemitério criara. Ela o acusava de ser mais devotado aos mortos do que aos vivos, de permitir que a melancolia do ofício permeasse cada aspecto de sua vida. Elias, por sua vez, via sua dedicação como um dever, uma forma de honrar aqueles que não tinham mais voz. A separação fora dolorosa, mas ele havia se acostumado à solidão, convencido de que era o destino dos coveiros. Agora, com os sonhos perturbadores e a presença do medalhão, a memória de Sofia e as razões de sua partida voltavam com uma intensidade quase física. Elias tentou racionalizar os acontecimentos. Os sonhos eram, sem dúvida, reflexo do estresse. O medalhão? Talvez alguma propriedade metálica desconhecida, ou apenas sua imaginação, cansada e sobrecarregada. Ele se esforçava para atribuir tudo à fadiga e à solidão que o acompanhavam há tanto tempo. Contudo, a cada tentativa de negar, os fenômenos pareciam se intensificar. Certa tarde, enquanto tentava ignorar a estranha energia do medalhão, o telefone tocou. Era Sofia. A conversa foi tensa, como de costume. Ela ligara para discutir a venda de alguns bens que ainda os uniam legalmente, e a voz dela carregava a mesma exasperação de sempre. Elias sentiu a velha mágoa borbulhar, a raiva silenciosa que sempre o acompanhava quando falava com ela. De repente, o medalhão, que ele havia deixado sobre a mesa, começou a tremer violentamente, caindo no chão com um baque surdo. Um brilho avermelhado, quase irado, emanou dele, e as visões em sua mente tornaram-se mais nítidas, mais angustiantes. A mulher em desespero agora parecia estender a mão para ele, uma súplica silenciosa. Elias desligou o telefone abruptamente, o coração disparado, a certeza de que não era apenas estresse se solidificando em sua mente. Os dias seguintes foram marcados por uma série de aparições inquietantes. No cemitério, enquanto Elias executava suas tarefas rotineiras, a figura de Laura começou a se manifestar. Primeiro, era apenas uma sombra sutil, um vulto fugaz entre as lápides, sempre de costas. Depois, a imagem tornou-se mais definida. Uma silhueta feminina, os cabelos longos e escuros cobrindo o rosto, parada ao longe, observando-o. Elias tentava se aproximar, mas ela desaparecia como fumaça, deixando para trás apenas a sensação de um frio intenso e a fragrância de jasmins, a flor favorita de Laura, segundo o que ouvira. Ele começou a questionar sua própria sanidade. Seria possível que o luto tardio, ou a solidão, estivesse finalmente cobrando seu preço? Ou o medalhão era, de fato, a chave para algo que transcendia sua compreensão? À medida que as aparições se tornavam mais frequentes,
Uma voz começou a sussurrar em sua mente. Era suave, quase inaudível, como o farfalhar das folhas secas, mas inconfundível. Elias, Elias, chamava. E a cada vez, um arrepio percorria sua espinha. A voz parecia vir de dentro dele, mas também de todos os cantos do cemitério, uma melodia fantasmagórica que o acompanhava, dia e noite. Era a voz de Laura. Ele tinha certeza, e ela parecia implorar por algo, por alguma atenção que ele ainda não conseguia decifrar. O ceticismo de Elias, antes uma muralha impenetrável, começava a desmoronar sob o peso do inexplicável, abrindo uma fenda para um mundo de mistérios que ele jamais imaginara existir. Perturbado pelas aparições e pela voz sussurrante, Elias sentiu uma urgência crescente. Seu ceticismo, embora ainda presente, estava agora tingido por uma necessidade desesperada de entender. Não podia mais ignorar o que estava acontecendo. O medalhão, os sonhos e, acima de tudo, a figura etérea de Laura exigiam uma resposta. Decidiu, então, mergulhar nos registros, nos velhos livros empoeirados do cemitério e nos arquivos da cidade, na esperança de desvendar o mistério por trás da morte de Laura. Passou dias vasculhando documentos antigos, certidões de óbito amareladas e relatórios policiais que pareciam ter sido esquecidos pelo tempo. A cada página virada, a cada linha lida, Elias sentia-se mais imerso na teia de segredos que envolvia a jovem. Foi em um registro de entrada de corpos que encontrou a primeira inconsistência gritante. Laura havia sido enterrada em um túmulo sem identificação por quase um mês, antes de seu sepultamento oficial, com nome e sobrenome. A anotação era breve e enigmática, mencionando apenas circunstâncias incomuns que impediram a identificação imediata. Por que uma jovem, aparentemente com família, ficaria sem identificação por tanto tempo? A pergunta ecoava em sua mente, adicionando mais uma camada de mistério à situação. Sua busca o levou a um historiador local, um homem de idade avançada chamado Dr. Almeida, conhecido por sua paixão por lendas urbanas e pela história oculta da cidade. Dr. Almeida, com seus óculos de aro grosso e pilhas de livros que pareciam ameaçar desabar a qualquer momento, recebeu Elias em seu escritório, exalando o cheiro de papel velho e chá de ervas. O coveiro, que nunca havia se interessado por tais contos, encontrou-se pela primeira vez ouvindo atentamente. Dr. Almeida, com um brilho nos olhos, começou a narrar histórias do cemitério que Elias julgava conhecer bem. Falou de amores proibidos, de traições que terminaram em tragédia e de uma antiga maldição que, segundo a lenda, pairava sobre aqueles que ousavam quebrar juramentos de amor e fidelidade naquele solo sagrado. A maldição, dizia o historiador, manifestava-se através de almas inquietas que não encontravam descanso, buscando justiça ou a resolução de seus dilemas terrenos. Elas se apegavam a objetos simbólicos, como joias ou talismãs, para se comunicar com o mundo dos vivos, buscando alguém puro de coração para ajudá-las. Enquanto Dr. Almeida falava, Elias sentiu um arrepio. As palavras do historiador ressoavam de forma estranha em sua própria experiência. A maldição, o amor proibido, a traição. Não podia ignorar os paralelos com seus próprios problemas de relacionamento, com a separação de Sofia, as mágoas não resolvidas, as palavras não ditas. Teria ele, de alguma forma, atraído essa maldição para si? Seria o medalhão, o objeto simbólico que Dr. Almeida descrevia. Com o coração apertado, Elias retirou o medalhão do bolso e o mostrou ao historiador. Dr. Almeida pegou a peça com reverência, seus dedos enrugados traçando a superfície fria. Com uma lupa, ele examinou os detalhes, e um sorriso intrigado surgiu em seus lábios. Há uma inscrição aqui, Elias, quase apagada pelo tempo,
mas ainda visível para olhos atentos. O historiador passou o medalhão de volta e apontou para uma pequena gravação na borda interna. Com a ajuda da lupa do Dr. Almeida, Elias conseguiu decifrar as palavras, que pareciam saltar da superfície metálica, carregadas de um peso ancestral. O amor traído exige sua dívida. A frase ecoou na mente de Elias, ligando-se instantaneamente à maldição de que Dr. Almeida falara. O amor traído não era apenas a história de Laura, mas parecia ser a história de todos os envolvidos, incluindo, talvez, a sua própria. A revelação foi um choque, mas também uma confirmação sombria de que ele estava no caminho certo. Aquele medalhão não era apenas um objeto, era uma chave, um elo com um passado trágico e uma dívida a ser paga. Antes de Elias partir, Dr. Almeida entregou-lhe uma caixa empoeirada, cheia de fotografias antigas e recortes de jornais. Talvez encontre algo mais aqui. A história é um labirinto, Elias, mas as pistas estão sempre lá para quem sabe procurar. De volta à sua casa, com a inscrição do medalhão gravada em sua alma, Elias abriu a caixa. Entre as imagens desbotadas de pessoas desconhecidas e eventos esquecidos, uma fotografia em particular chamou sua atenção. Era uma imagem antiga, em preto e branco, de Laura. Mas ela não estava sozinha. Ao seu lado, um homem sorria, o braço em volta da cintura dela. E no pescoço de ambos, pendurados por correntes finas, estavam medalhões idênticos ao que Elias agora possuía. A revelação foi um golpe. Laura e o homem desconhecido, juntos, com os mesmos símbolos de um amor que, aparentemente, havia sido traído. A cada batida de seu coração, Elias sentia que estava se aproximando da verdade, mas, ao mesmo tempo, uma sensação de pavor o envolvia. O que mais essa fotografia guardava? Quem era aquele homem? E qual seria a verdadeira dívida de um amor traído? A imagem desbotada da fotografia, com Laura e o homem desconhecido ostentando medalhões idênticos, martelava a mente de Elias. Ele sentia uma pontada de reconhecimento, um vislumbre fugaz daquele rosto em algum canto de sua memória. O amor traído. A dívida. Tudo se encaixava de uma forma perturbadora. Uma figura em particular veio à sua mente, alguém que ele conhecia de perto, que se encaixava na descrição de um homem que poderia estar envolvido em tal teia de segredos e traições. Sofia, sua ex-esposa. A conexão era tênue, quase ilógica, mas uma intuição poderosa o impulsionava. Ele precisava confrontá-la. Com o coração batendo forte, Elias dirigiu-se à casa de Sofia. A cada quilômetro percorrido, as lembranças da relação deles o assaltavam. Os anos de casamento, o amor que se esvaiu, a desconfiança que se instalou como um veneno lento. Ele a havia traído, não com outra mulher, mas com seu trabalho, com sua fuga para o cemitério, um refúgio que se tornou uma prisão. Ela, por sua vez, havia se fechado, guardando segredos e ressentimentos que nunca foram totalmente resolvidos. A confiança, antes a base de seu relacionamento, havia se desintegrado em silêncio. Ao vê-la, sentada na sala de estar, a mesma sala onde tantas discussões haviam ocorrido, Elias sentiu um misto de nostalgia e apreensão. Ela parecia mais velha, mais cansada, mas os olhos ainda carregavam a mesma intensidade que um dia o havia cativado. Ele colocou a fotografia sobre a mesa de centro, o medalhão de Laura em sua mão, seu brilho pulsando fracamente, quase imperceptível. Sofia, eu preciso que você seja honesta comigo. Quem é este homem na foto e o que Laura tem a ver com isso? Sofia olhou para a imagem e um choque atravessou seu rosto. Seus olhos se arregalaram e uma palidez tomou conta de sua pele. Ela pegou a foto, os dedos tremendo levemente. Elias, onde você conseguiu isso? A voz dela era um sussurro quase inaudível, carregada de uma dor antiga e profunda.
Não importa onde eu consegui. Importa a verdade, Sofia. A verdade sobre Laura, sobre a maldição, sobre o amor traído que exige sua dívida. Elias sentiu o medalhão em sua mão esquentar, e as visões de Laura se tornaram mais vívidas, mais urgentes, como se ela estivesse ali, ao lado dele, implorando por justiça. Sofia fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo por sua face. A resistência se desfez. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas e gélidas. Laura era minha irmã mais nova, Elias. Minha irmã. A revelação atingiu Elias como um raio. Era por isso que o rosto do homem na foto lhe era familiar. Ele já o havia visto em festas de família, antes de se casar com Sofia, antes do relacionamento deles desmoronar. Nós nos afastamos depois de uma discussão amarga, continuou Sofia, a voz embargada pela emoção. Uma discussão sobre um segredo que ela guardava, um relacionamento proibido. Ela hesitou, a dor estampada em seu rosto. O homem na foto? Ele era meu noivo, Elias, meu ex-noivo. As palavras de Sofia caíram sobre Elias como pedras. O homem na foto, o noivo de Sofia, a irmã dela, Laura, a traição. Tudo se encaixava de uma forma cruel e dolorosa. O ex-noivo de Sofia, um homem que Elias conhecia de vista, um empresário bem-sucedido na cidade, com quem Sofia havia planejado um futuro antes de conhecer Elias. Aquele mesmo homem havia traído Sofia com sua própria irmã. A ironia era brutal, a dor de Sofia palpável. O medalhão na mão de Elias reagiu violentamente à revelação. Um brilho intenso irrompeu da peça, e as visões se tornaram mais claras, mais angustiantes. Ele viu Laura, não como uma sombra etérea, mas como uma mulher de carne e osso, com os olhos marejados de lágrimas, a expressão de uma dor insuportável. Ela estava em um jardim, o mesmo jardim onde o ex-noivo de Sofia a havia traído, as flores murchas ao seu redor. A traição, o desespero, a dor de um coração partido. Elias sentiu o peso daquele sofrimento, como se fosse seu próprio. Quando o brilho diminuiu, Laura estava ali, no cemitério. Não mais uma sombra indistinta, mas uma figura quase sólida, seus olhos fixos nos de Elias, cheios de uma dor profunda e uma súplica silenciosa. Ela não falou, mas seu olhar era eloquente. Ela ergueu um braço, o dedo apontando para um túmulo abandonado, escondido entre ciprestes antigos e lápides esquecidas. O mesmo túmulo que ele havia ignorado por tantos anos, um local de desolação e esquecimento. A dívida do amor traído não era apenas sobre a dor de Laura, mas também sobre a de Sofia e, de alguma forma, sobre a de Elias. O túmulo abandonado guardava a chave para a verdade, e Laura implorava para que ele a encontrasse. Elias e Sofia permaneceram no cemitério, a tensão entre eles quase palpável, mas agora atingida por um senso de propósito compartilhado. O dedo de Laura apontava inequivocamente para o túmulo abandonado, um pequeno montículo de terra esquecido, coberto por era e musgo, quase invisível entre as grandiosas sepulturas que o cercavam. Um calafrio percorreu a espinha de Elias. Por que Laura o havia escolhido? Que segredo aquele pedaço de terra guardava? Sofia, pálida e ainda abalada pelas revelações, olhou para o túmulo com uma mistura de medo e curiosidade. A dor da perda de sua irmã e a raiva pela traição de seu ex-noivo se misturavam em seus olhos. "Precisamos ir até lá", disse Elias, a voz firme, cortando o silêncio pesado. Ele sentia a urgência de Laura, a súplica em seu olhar que não podia ser ignorada. Sofia assentiu, sua determinação superando o medo. Juntos, eles caminharam em direção ao túmulo, cada passo ecoando no silêncio sepulcral do cemitério. À medida que se aproximavam, uma sensação de opressão cresceu, como se o ar se tornasse mais denso, carregado de uma tristeza antiga.
Ao chegarem ao túmulo, Elias começou a remover a vegetação rasteira, revelando uma lápide simples, sem nome, sem datas. Apenas uma pequena efígie de um pássaro, quase apagada pelo tempo. Sofia ajoelhou-se, seus dedos traçando as linhas desgastadas da pedra. Este é o túmulo do meu avô. Ela sussurrou, a voz embargada. Ele foi sepultado aqui antes de a família ter condições de comprar um jazigo. Mas por que Laura apontaria para cá? De repente, um som de passos atrás deles quebrou o silêncio. Elias e Sofia se viraram abruptamente. Ali estava ele, o ex-noivo de Sofia, o homem que havia partido seus corações e, agora eles sabiam, o responsável pela morte de Laura. Seus olhos, antes cheios de um charme superficial, estavam duros e frios, revelando uma crueldade que Elias nunca imaginara. Ele segurava uma pá, e sua expressão indicava que ele sabia exatamente o que eles estavam procurando. Então vocês encontraram, disse o homem, a voz baixa e carregada de escárnio. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo, até que a curiosidade de vocês os levasse até aqui. Mas vocês não deveriam ter vindo. O medalhão no pescoço de Elias começou a vibrar violentamente, e a figura de Laura tornou-se mais nítida, pairando atrás do homem, sua expressão de dor se transformando em fúria. A maldição do cemitério não era apenas uma lenda, era a manifestação da alma inquieta de Laura, clamando por justiça, e agora ela estava prestes a ser ouvida. O ex-noivo de Sofia, cujo nome Elias agora recordava ser Marcos, avançou, a pá erguida como uma arma. Laura era um erro. Ele cuspiu, sua voz cheia de ódio. Ela ameaçou expor tudo, destruir minha reputação, meus negócios. Eu não tive escolha. Este túmulo, ele guarda não só os restos do seu avô, Sofia, mas também o meu segredo, as provas que iriam me incriminar. Elias sentiu uma onda de fúria. Aquele homem, tão cheio de si, havia tirado uma vida para proteger sua imagem. Mas Laura não estava sozinha. A energia do cemitério parecia convergir para eles, e Elias sentiu o poder do medalhão crescer em sua mão. Ele sabia que o que estava enterrado ali era a chave para a redenção de Laura e a justiça para Sofia. Sofia, por sua vez, confrontou Marcos com uma coragem que Elias nunca vira antes. Você a matou, minha própria irmã, por causa do seu ego doentio. As palavras dela ecoaram no ar, carregadas de anos de dor e ressentimento. A tensão entre Elias e Sofia, antes uma barreira, agora se transformava em uma força unida. Eles haviam confrontado suas próprias traições e arrependimentos, e essa experiência os havia fortalecido. Elias, com o medalhão pulsando em sua mão, sentiu uma conexão profunda com Laura, com Sofia e com a verdade que buscavam. Ele não era mais o coveiro cético. Era o guardião de uma história, um instrumento da justiça. Marcos, cego pela raiva e pelo medo de ser exposto, avançou em direção a Elias, a pá balançando. Vocês não vão estragar tudo. Ninguém vai saber. Elias, no entanto, estava pronto. O cemitério, antes um lugar de trabalho silencioso, agora se tornava um palco para o confronto final. O brilho do medalhão iluminava os rostos dos três, e a figura de Laura se elevava, uma testemunha silenciosa, mas poderosa, de tudo o que estava prestes a acontecer. O vilão havia-os encontrado, armado e determinado a silenciá-los, mas ele não contava com a força da verdade e a intervenção de uma alma que se recusava a ser esquecida. O confronto irrompeu sob o crepúsculo que pintava o cemitério com tons de roxo e cinza. Marcos, com a pá em punho, era a personificação da fúria e do desespero de um homem encurralado. Elias, movido por uma coragem recém-descoberta e pela energia pulsante do medalhão, posicionou-se entre Marcos e Sofia, protegendo-a. O ar ficou pesado,
carregado de uma eletricidade quase palpável, como se o próprio cemitério prendesse a respiração em antecipação ao que viria. Marcos atacou primeiro, um golpe selvagem com a ferramenta de metal. Elias, com uma agilidade surpreendente, desviou, sentindo o vento gélido da pá passar perto de seu rosto. O medalhão em seu pescoço brilhou intensamente, um feixe de luz que cegou momentaneamente Marcos. Sofia, por sua vez, não permaneceu inerte. Impulsionada pela dor e pela raiva, ela pegou um pedaço de madeira caído de uma árvore antiga e, com um grito gutural, atingiu Marcos nas costas. Ele cambaleou, perdendo o equilíbrio, e a pá escorregou de suas mãos, caindo com um baque surdo no chão úmido. Nesse instante, a figura etérea de Laura materializou-se com uma clareza impressionante, flutuando acima de Marcos. Seus olhos, antes cheios de súplica, agora irradiavam uma luz fria e penetrante. Ela estendeu a mão translúcida em direção ao túmulo desenterrado, e o solo ao redor tremeu. Uma pequena caixa de metal enferrujada e quase imperceptível emergiu da terra, como se fosse empurrada por uma força invisível. A caixa abriu-se, revelando documentos antigos e um diário desgastado. Os documentos eram provas irrefutáveis da trama de Marcos para encobrir a traição e a morte de Laura. Havia cartas, registros financeiros e até mesmo uma confissão assinada, datada de anos, onde ele admitia ter manipulado a cena para parecer um acidente. O diário de Laura detalhava seus últimos dias, seu medo, sua decepção e a verdade sobre o relacionamento proibido que Marcos havia tentado silenciar de forma tão brutal. De repente, as sirenes da polícia ecoaram na distância, quebrando o silêncio do cemitério. O historiador local, alertado por Elias sobre a urgência de sua investigação, havia contatado as autoridades, sentindo que algo sombrio estava prestes a acontecer. Os policiais chegaram ao local momentos depois, encontrando Marcos atordoado, Elias e Sofia ao lado do túmulo, e a figura luminosa de Laura pairando sobre eles. Apesar do ceticismo inicial, a visão de Laura e as provas materiais da caixa eram inegáveis. A polícia, chocada com a cena, começou a interrogar Marcos, que diante da manifestação sobrenatural e das evidências concretas, desabou. Ele confessou tudo, sua voz embargada pelo medo e pela derrota. A verdade havia sido revelada de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Elias e Sofia, trabalhando juntos, garantiram que cada detalhe fosse documentado, que a justiça fosse feita para Laura. Eles entregaram os documentos e o diário às autoridades, sentindo o peso da responsabilidade e da redenção. Elias, outrora um homem que via o cemitério apenas como seu local de trabalho, agora o enxergava como um santuário de histórias não contadas, um lugar onde o passado e o presente se entrelaçavam de maneiras misteriosas. Seu ceticismo havia sido pulverizado pela realidade do inexplicável. Ele aceitou, finalmente, que havia mais entre o céu e a terra do que sua mente racionalista podia conceber. Assim que Marcos foi levado pelos policiais, algemado, a figura de Laura se voltou para Elias e Sofia. Um sorriso suave surgiu em seus lábios translúcidos, um sorriso de paz e gratidão. O medalhão no pescoço de Elias, que havia sido o catalisador de toda a verdade, brilhou uma última vez com intensidade, e então, com um som delicado como o tilintar de sinos de vento, estilhaçou-se em 1000 pedaços, caindo como pó de estrela aos pés de Elias. A figura de Laura, com o sorriso ainda presente, começou a desvanecer-se, dissolvendo-se lentamente no ar noturno. Elias e Sofia observaram, em silêncio, enquanto a alma inquieta de Laura, finalmente, encontrava sua paz. A maldição havia sido quebrada. A dívida do amor traído, finalmente, paga. O cemitério, outrora um local de sombras e sussurros, agora respirava um ar de libertação. A justiça,
embora tardia, havia chegado. E com ela, a promessa de um novo começo para Elias e Sofia, marcados para sempre pela experiência, mas também purificados por ela. As consequências daquela noite no cemitério reverberaram por toda a cidade, mudando a percepção de muitos sobre o local. O cemitério, antes visto apenas como um repositório de memórias dolorosas e um lugar de tristeza inevitável, começou a ser encarado sob uma nova luz. Deixou de ser apenas um campo santo e se transformou em um símbolo de justiça, um testemunho silencioso de que a verdade, por mais enterrada que estivesse, sempre encontraria um caminho para a superfície. A história de Laura, contada e recontada, transformou-se em uma lenda local, um lembrete vívido da importância do amor e da lealdade, e das terríveis consequências da traição. Para Elias, a mudança foi ainda mais profunda. Ele não era mais o coveiro solitário e cético, alheio às histórias que as lápides guardavam. Seu trabalho, antes uma rotina monótona e desprovida de misticismo, ganhou um novo propósito, uma dimensão quase sagrada. Cada túmulo, cada enterro, passou a ser encarado com um respeito renovado, uma compreensão de que por trás de cada nome gravado na pedra existia uma vida, uma história, um legado. Elias passou a honrar essas histórias, dedicando-se a manter as memórias dos que ali descansavam, garantindo que suas presenças não fossem esquecidas, que suas vozes, mesmo em silêncio, continuassem a ecoar. Ele se tornou o guardião das almas, o zelador de um passado que agora compreendia ser tão vivo quanto o presente. A relação de Elias e Sofia, embora não totalmente restaurada à sua antiga forma, encontrou um caminho para a cura e o perdão mútuo. A dor do passado era profunda, as feridas ainda sensíveis, mas a experiência compartilhada no cemitério os unira de uma forma inesperada. Eles aprenderam a se comunicar novamente, a expressar seus arrependimentos e a reconhecer os erros cometidos. Não houve uma reconciliação romântica imediata, mas sim uma redescoberta de respeito e carinho, um entendimento de que, apesar de tudo, ainda havia um vínculo inquebrável entre eles, forjado na luta pela verdade e pela justiça. O perdão para ambos não foi um ato único, mas um processo contínuo, um caminho que começaram a trilhar juntos. Um dos primeiros atos de Elias e Sofia, após a condenação de Marcos, foi estabelecer um memorial dedicado a Laura. Não era apenas uma lápide, mas um pequeno jardim de paz no cemitério, um local onde as pessoas podiam se sentar, refletir e lembrar. Uma placa simples, mas tocante, contava a história de Laura, garantindo que sua memória nunca fosse esquecida, que sua busca por justiça se tornasse uma inspiração para outros. O memorial se tornou um ponto de encontro, um local onde a comunidade podia se reunir para honrar a resiliência do espírito humano e a persistência da verdade. Elias agora olhava para o cemitério com um novo entendimento, uma sabedoria recém-adquirida. Reconhecia a complexidade da vida e da morte, a interconexão entre os planos, a forma como o passado molda o presente e influencia o futuro. A linha tênue entre o ceticismo e a fé havia sido apagada para ele. Aceitara que havia mistérios que a razão humana não podia explicar e que a verdade nem sempre se manifestava de formas tangíveis. Ele havia testemunhado o inexplicável, e isso o transformara para sempre. A mensagem final para Elias era clara: a importância da verdade, do perdão e da redenção. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era libertadora. O perdão, mesmo que difícil, era essencial para a cura. E a redenção, para os vivos e para os que partiram, era a promessa de paz. Certa manhã, enquanto Elias regava as flores no memorial de Laura, um pequeno brilho chamou sua atenção. No lugar onde o medalhão de Laura havia se estilhaçado em 1000 pedaços, agora repousava um novo medalhão, idêntico ao original,
mas sem as marcas do tempo, reluzente. Um brilho suave e pulsante emanava dele, um calor que Elias sentiu em seu peito. Não era mais um objeto amaldiçoado, mas um símbolo. Um símbolo de que a verdade, por mais oculta que estivesse, sempre encontraria seu caminho, mesmo na escuridão mais profunda, para iluminar e guiar aqueles que a buscam. O legado de Laura vivia, não apenas na memória, mas na esperança renovada de que a justiça prevalece e que o amor, em suas muitas formas, é eterno.